Olá galera, seja bem-vindo ao canal Lua Cheia. Este relato de hoje chama-se O Bode da Estrada. Eu vou tentar contar como se fosse a pessoa. A noite em que eu apanhei de um bode. Eu sempre gostei de sair à noite para ir conversar com os amigos. Então a minha casa ficava um pouco afastada da pequena cidade. A minha mãe sempre me dizia: "Filho, cuidado com essas suas andadas à noite, pois o povo anda comentando que tem um bicho, um bode, que anda atacando as pessoas na estrada, fora de hora. E você está sempre indo, sempre indo, toda noite saindo para ir conversar com os amigos lá para a cidade." E eu então respondi: "Ah, minha mãe, que bicho que nada. Eu não tenho medo de bicho, que bode, que nada. Isso é invenção do povo. O povo não tem o que fazer, ficar inventando isso. Onde já se viu um bode aí na estrada já?" Então, como de costume, uma noite eu me arrumei, né? E fui então até a cidadezinha para conversar com meus amigos. Então fiquei, bati papo lá com eles. E na volta para casa, eu sempre passava, né, num cabaré chamado Coco, que ficava um pouco afastado da cidade. Então aí eu entrei lá no Coco, comecei a conversar com as meninas, conversar vai, conversar vem. Quando eu me dei conta, já era em volta das 3:30 da madrugada. Então eu lembrei, né, da história que a minha mãe tinha falado comigo um pouco antes de eu sair de casa. Aí eu pedi pro homem lá do boteco, né, botar uma dose bem boa pra mim, de 51. Aí eu peguei a dose, né, tomei, me despedi das meninas e comecei a andar, né, de volta pra casa. E andei, chegou numa certa parte, né, eu percebi que tinha algo me seguindo. Mas aí eu não liguei, comecei a andar. Aí eu andava, parava um pouco, olhava para trás, olhava para os lados, mas eu não via nada. Eu continuava a andar e percebia que tinha algo andando em passos lentos atrás de mim, né? Mas eu parava, olhava e não conseguia ver nada. Então tinha uma ladeira bem grande, chamava a Ladeira dos Sapos, né? Então lá embaixo tinha um pequeno riacho que cortava a estrada. Então lá tinha muitos sapinhos. Quando a gente tocava o pé na água, eles se calavam. A gente passava, eles continuavam a cantar. Aí eu fui andando, cheguei na ladeira, né? Quando eu toquei o pé na água, os sapinhos se calaram. Então eu atravessei, né? E comecei a subir. Aí nisso eu percebi que os sapinhos se calaram novamente, né? Como se alguma coisa viesse atrás de mim e tivesse atravessado também o rio. Aí eu parei e olhei, mas não vi nada, não consegui ver nada. E tava um luar igual um dia. Continuei a caminhar, né? Então era na subida e eu tava meio para lá de Bagdá. Continuei andando, né? Mas sempre olhando para trás, para os lados, não conseguia ver nada. Então aí veio aquela sombra, né? E de repente cobriu a lua. Aí nisso, né? Eu senti que tinha algo muito perto de mim mesmo. Aí eu me virei para olhar lá pro lado pro final da ladeira, lá embaixo, onde tinha passado no garapézinho, né? Aí nisso que eu me viro, eu só senti foi o soco, né? O pontapé em mim. Eu fui me acabar lá pra dentro do mar. Aí tentei me levantar, de novo o bicho veio e me deu uma cabeçada. Aí eu pude ver o que estava me atacando. Gente, era um bode, que eu nunca na minha vida vi um bode daquele tamanho. O bicho era preto, com umas pintas brancas pelo pescoço. O bicho fedia muito aquele bicho. E esse bicho me dava cabeçada, eu caía, eu ia tentar me levantar, ele me dava patada. Eu ia tentar me levantar, ele me dava cabeçada. Eu cheguei a pensar naquele momento que seria meu fim. Então, para onde eu ia, eu tinha uma faca que eu levava para todos os lugares que eu ia. Então eu estava com essa justa faca na cintura. Mas eu não tinha tempo de puxar essa faca. Aí até que eu
pelejei, tentei tirar a faca, né? Quando eu segurei a faca, o bicho veio e me deu uma patada, a faca caiu distante de mim. Aí eu pensei, agora é meu fim. E esse bicho me dava cabeçada, me dava patada, até que ele me deu uma cabeçada, eu fui cair. Quando eu caí, eu fui certinho em cima da faca. Então eu só peguei a faca com a mão esquerda e me deitei, né? Me virei de peito para cima e segurei a faca e esperei ele vir. Que eu não conseguia me levantar, estava muito batido. Quando ele veio para cima de mim, que ele se jogou, eu só aparei. Meti-lhe a faca, que eu senti que entrou até no cabo essa faca. Então, o bicho deu um berro, um tipo de esturro muito feio. E me largou lá, né? E saiu correndo para dentro do mar. Aí eu todo atordoado nisso, um senhor que morava bem em cima da ladeira, já vinha, né, com os cachorros dele para ver o que estava acontecendo, né? Que ele ouviu meus gritos. Aí chegou, né? Me perguntou o que estava acontecendo, aí eu contei para ele. E ele me ajudou, né? Me levou até a casa dele. E eu fiquei lá até pela manhã, né? Aí pela manhã eu me despedi dele, agradeci, né, pela ajuda e segui para minha casa. Eu cheguei em casa, né, minha mãe estava lá já preocupada, meu pai. Ainda peguei um sermão do meu pai porque desobedeci, fiquei andando, passei a noite na rua. E então, né, e eu com aquilo, né, fiquei pensativo naquilo, como contaria para minha mãe. Mas aí, né, meu pai saiu, né, para trabalhar e eu tive coragem e contei para minha mãe que eu não tinha brigado, não foi ninguém que me bateu. E aquilo, na verdade, tinha sido o bode que ela tinha comentado comigo e tinha me atacado. E eu fiquei daquela forma. E por pouco não perdi minha vida. E a minha mãe ficou muito preocupada, falou, né, me deu aquele sermão que mãe dá, né, nos filhos, preocupada. E aí tá, passado, uns dias ela comentou comigo: filho, tem uma senhora que está muito mal. E eu perguntei, e o que ela tem, minha mãe? Ela disse que foi capinar, né, o roçado. Então ela escorregou e caiu em cima de um toco. E veio a se furar debaixo do braço, né? E ela está muito mal. As pessoas estão comentando que ela não vai durar muito. Então, passados mais uns 3 dias, essa senhora veio a falecer. Então, quando ela estava doente, ela não aceitava a ajuda de ninguém para cuidar dela, né? Para fazer um curativo, alguma coisa desse tipo. Ela não aceitava ajuda. Então, ela morava sozinha lá e ela não tinha nenhum familiares próximos dela lá, né? Era só os amigos conhecidos mesmo. Então, ela faleceu, né? Então, as pessoas entraram para ver, para tirar o corpo, né? Para preparar para o velório. Aí as pessoas foram perceber que, na verdade, o que ela dizia que tinha caído em cima de um toco não era uma furada de toco. Na verdade, era uma facada que ela tinha levado, né? Aí as pessoas começaram a comentar que ela tinha sido esfaqueada, né? Então minha mãe veio, né, e conversou comigo, né? E a gente ficou só entre a gente nesse assunto. E eu fiquei muito triste com isso, mas com a minha consciência limpa, né? Porque, na verdade, eu não esfaqueei aquela senhora. Na verdade, eu esfaqueei um bicho, né? Um monstro que estava tentando, de qualquer forma, tirar minha vida. E foi pelo milagre mesmo. Deus teve piedade de mim de eu ter sobrevivido aquela noite. Então, aquilo que eu vi, que me atacou, que eu esfaqueei, era um bode. Um bicho feio mesmo. Um monstro. Tá aí, galera, um relato sensacional. E se inscrevam no canal, curtem e comentem. E até o próximo relato.